Imagine um mundo onde os deuses governavam com punhos de ferro, onde a humanidade tremia no escuro, indefesa contra a selvageria. Agora, imagine um herói, não um homem, mas um titã, que ousou desafiar os mais poderosos dos deuses para trazer luz e calor a todos nós. Esta é a história de Prometeu, um nome que ecoa através do tempo como um símbolo de rebelião, sacrifício e o espírito inabalável de esperança. Sua história não é apenas um mito da Grécia Antiga, é um poderoso lembrete do que alguém pode alcançar ao se levantar pelos outros, mesmo ao maior custo pessoal. Vamos mergulhar nesta incrível jornada de fogo, traição e redenção, que continua a nos inspirar milhares de anos depois. Na vasta tapeçaria da mitologia grega antiga, Prometeu se destaca como o deus titã do fogo e da previdência. Ao contrário de muitos de seus semelhantes divinos, que frequentemente brincavam com os mortais para seu próprio divertimento ou ganho, Prometeu tinha uma conexão profunda e sincera com a humanidade. Ele não era apenas uma divindade distante, era um protetor, um amigo, alguém que sentia nossa dor e escolheu ficar ao nosso lado, independentemente das consequências. Sua história é de imenso sacrifício, mas também de uma mensagem que brilha intensamente até hoje. Uma mensagem sobre coragem, compaixão e a luta pelo que é certo. Nossa jornada com Prometeu começa em uma época de caos e guerra, durante um confronto monumental conhecido como a Titanomaquia. Essa foi uma batalha que durou 10 longos anos entre duas gerações de deuses, os Olimpianos, liderados pelo poderoso Zeus, e os Titãs, uma raça mais antiga e poderosa de divindades. O que estava em jogo não poderia ser mais alto. O vencedor reivindicaria o controle sobre todo o universo. Prometeu, junto com seus irmãos, Epimeteu, Atlas e Menoécio, nasceu do titã Iápeto. Naturalmente, esperava-se que eles lutassem ao lado dos titãs nessa luta épica, mas Prometeu era diferente. Abençoado com o dom da previsão, ele conseguia enxergar além do presente e previu a queda do exército dos titãs. Ele entendia que essa guerra não seria ganha pela força bruta, mas por estratégia e astúcia. Apesar de seus avisos, sua família se recusou a ouvir, apegando-se ao orgulho e à força. Então, em um movimento ousado, Prometeu, junto com seu irmão Epimeteu, virou as costas para os titãs e se juntou a Zeus e aos Olimpianos. Como Prometeu havia previsto, os Olimpianos triunfaram, derrubando os titãs e tomando o controle do cosmos. Após a poeira da Titanomaquia assentar, os titãs derrotados foram banidos para o abismo sombrio de Tártaro, um lugar de tormento eterno. No entanto, Zeus mostrou misericórdia a Prometeu e Epimeteu por sua lealdade. Em vez de punição, ele lhes confiou uma responsabilidade significativa: distribuir os dons divinos dos deuses entre as criaturas mortais do mundo. Essa tarefa moldaria o destino de todos os seres vivos, incluindo os primeiros humanos. Epimeteu, cujo nome significa pensamento posterior, assumiu seu papel com entusiasmo, mas pouco planejamento. Um a um, ele distribuiu traços incríveis aos animais: asas para os pássaros voarem pelos céus, nadadeiras para os peixes deslizarem pelas águas e garras afiadas para os predadores caçarem com precisão mortal. Enquanto isso, Prometeu voltou sua atenção para uma tarefa mais sagrada. Com suas próprias mãos, ele esculpiu o primeiro homem mortal a partir de lama e água, moldando a humanidade com cuidado e propósito. Algumas histórias dizem que Prometeu criou os primeiros humanos, enquanto outras sugerem que ele foi encarregado de repovoar a Terra após um dilúvio devastador que quase extinguiu toda a vida. De acordo com o antigo poeta Hesíodo, o homem veio primeiro na ordem da criação, seja pelas mãos de Prometeu ou sob a orientação dos deuses olimpianos. A primeira mulher mortal apareceria mais tarde na história,
embora muitas divindades femininas, como Atena, a deusa da sabedoria, já existissem. Em algumas versões do mito, disse até que Atena soprou vida nas figuras de barro de Prometeu, dando-lhes a centelha da existência. Prometeu dedicou seu coração à criação da humanidade, mas havia um problema. Epimeteu, em sua pressa, havia distribuído todos os dons divinos aos animais. Quando terminou, não restava nada para os humanos. Por causa desse descuido, as criações de Prometeu ficaram vulneráveis, tremendo de frio, indefesas contra as feras ferozes que agora vagavam pela terra, com suas novas forças. Isso partiu o coração de Prometeu ao ver seus amados humanos sofrerem. Determinado a ajudá-los, ele decidiu dar-lhes o maior presente de todos, o fogo. Isso não era apenas uma ferramenta para aquecer ou cozinhar. Era um símbolo de poder, conhecimento e sobrevivência. De acordo com o antigo dramaturgo Ésquilo, Prometeu não parou por aí. Ele ensinou os humanos a falar, a criar medicamentos para curar suas feridas e a ler os sinais dos deuses para entender seu mundo. Ele se tornou seu professor, seu guia, seu salvador, mas nem todos ficaram satisfeitos com a generosidade de Prometeu. Zeus, o rei dos deuses, não compartilhava o amor do Titã pela humanidade. Desde o início, Zeus exigia que os humanos oferecessem toda a sua comida como sacrifício aos deuses, não deixando nada para si mesmos. Prometeu, vendo a injustiça desse decreto, não podia ficar de braços cruzados enquanto suas criações passavam fome. Ele elaborou um plano astuto para enganar Zeus. Propôs um acordo. Em vez de sacrificar tudo, os humanos dividiriam seu banquete em 2 porções, uma para os deuses e outra para si mesmos. Zeus escolheria qual porção pertenceria aos céus. Para executar seu plano, Prometeu abateu um grande boi, ou em algumas histórias, 2 touros, e dividiu a oferenda em 2 pilhas. Na primeira pilha, escondeu os melhores cortes de carne sob o estômago pouco atraente do animal, fazendo-o parecer indesejável. Na segunda pilha, ele colocou os ossos não comestíveis, mas os cobriu com uma camada tentadora de gordura, para parecerem mais apetitosos. Quando Zeus foi apresentado as 2 opções, caiu na armadilha, escolhendo a pilha de ossos disfarçada com gordura como a parte dos deuses. A partir daquele dia, os gregos antigos sacrificavam ossos aos deuses enquanto guardavam a carne nutritiva para si mesmos, uma tradição nascida da astúcia de Prometeu. Zeus ficou furioso ao perceber que havia sido enganado. Como punição pela artimanha de Prometeu, ele retirou o presente do fogo da humanidade. Mais uma vez, os humanos foram mergulhados na escuridão e no frio, suas vidas cheias de miséria. Prometeu não suportava mais ver suas criações sofrerem. Em um ato ousado de desafio, ele escalou o pico do Monte Olimpo, a casa sagrada dos deuses, e roubou o fogo da lareira divina. Escondendo a chama dentro de um caule oco de funcho, ele desceu a montanha correndo e devolveu o precioso presente à humanidade. Esse ato de bravura é comemorado até hoje durante os Jogos Olímpicos, onde o transporte da tocha simboliza o fogo sagrado que Prometeu roubou dos céus. Não demorou muito para Zeus notar as luzes tremulantes das fogueiras pontilhando a terra abaixo. De seu trono no topo do Monte Olimpo, ele viu as evidências da traição de Prometeu, e sua raiva não conheceu limites. Determinado a punir tanto o Titã quanto seus amados humanos, Zeus elaborou um plano cruel e astuto. Ele lhe convocou Hefesto, o deus dos ferreiros, para criar a primeira mulher mortal, chamada Pandora. Ela foi adornada por Atena com um deslumbrante vestido prateado, abençoada com beleza e charme, que rivalizavam com os dos próprios deuses. Mas sob seu exterior encantador, Zeus incutiu em Pandora uma curiosidade insaciável, um traço que traria desastre para a humanidade.
Pandora recebeu uma caixa misteriosa, ou, em algumas histórias, um jarro, com instruções estritas para nunca abri-lo. Zeus a enviou à Terra como um presente para Epimeteu, irmão de Prometeu. Muito antes disso, Prometeu havia alertado Epimeteu para nunca aceitar presentes de Zeus, temendo que o rei dos deuses usasse tais gestos para prejudicar a humanidade como vingança. Mas Epimeteu, cujo nome reflete sua tendência de agir sem pensar no futuro, ficou cativado pela beleza de Pandora. Ignorando o aviso de seu irmão, ele a acolheu em sua vida e a tomou como esposa. Dia após dia, sua curiosidade crescia, até que não pôde mais resistir. Em um momento fatídico, ela levantou a tampa, apenas o suficiente para olhar dentro. Instantaneamente, um dilúvio de males, maldições, doenças e dificuldades escapou para o mundo, desencadeando sofrimentos sobre a humanidade. Em algumas versões da história, quando Pandora finalmente conseguiu fechar a caixa, uma coisa permaneceu presa dentro: o espírito da esperança. Por meio de Pandora, Zeus deu uma dura lição à humanidade, ensinando-os a viver por suas regras. Mas sua raiva não estava totalmente satisfeita. Prometeu, a raiz de sua desobediência, ainda precisava enfrentar as consequências. A punição de Zeus para Prometeu foi tão brutal quanto implacável. Ele ordenou que o Titã fosse acorrentado com correntes de ferro inquebráveis a uma enorme rocha nas remotas montanhas do Cáucaso. Todos os dias, uma águia gigante descia sobre Prometeu e rasgava sua carne, devorando seu fígado. Sendo imortal, Prometeu não podia morrer desse tormento. Todas as noites, suas feridas se curavam, e seu fígado se regenerava, apenas para a águia retornar ao amanhecer para se banquetear novamente. Esse ciclo horrível continuou, dia após dia, por 30.000 anos. Era uma punição destinada a quebrar até os espíritos mais fortes. Um lembrete do preço de desafiar o rei dos deuses. No entanto, a história de Prometeu não termina em sofrimento interminável. Após incontáveis milênios, um herói chamado Hércules, conhecido por muitos como Hércules, veio em seu socorro. Como parte de seus lendários 12 trabalhos, Hércules foi encarregado de recuperar maçãs douradas de um jardim escondido guardado pelas Hespérides, filhas do irmão de Prometeu, Atlas. Durante sua busca, Hércules vagou pelas montanhas do Cáucaso, onde descobriu Prometeu acorrentado à rocha. Quando a águia desceu para seu banquete diário, Hércules sacou seu arco e matou o pássaro com suas flechas, encerrando o tormento diário do Titã. Em gratidão, Prometeu compartilhou um conhecimento vital com Hércules, guiando-o sobre como encontrar as maçãs douradas e completar seu 11º trabalho. Em algumas versões do mito, o próprio Zeus acabou libertando Prometeu de suas correntes. Na época, Zeus havia se apaixonado por uma mulher chamada Tétis e planejava se casar com ela. Sem que ele soubesse, as Parcas, 3 deusas que controlavam o destino, haviam predito que qualquer filho nascido de Tétis se tornaria mais poderoso e famoso que seu pai. Essa profecia ecoava um padrão na mitologia grega, pois o próprio Zeus havia derrubado seu pai, Cronos, que por sua vez havia derrubado seu próprio pai, Urano, a divindade primordial. Felizmente, Prometeu soube do aviso das Parcas e aconselhou Zeus a não se casar com Tétis. Como recompensa por essa orientação crucial, Zeus libertou Prometeu da rocha. Para comemorar a punição original do Titã, Zeus moldou 2 grilhões de pedra e ferro, envolvendo-os no dedo de Prometeu como um símbolo duradouro de sua provação. Séculos após a queda da Grécia Antiga e de Roma, o legado de Prometeu continua a brilhar intensamente em nossa cultura. Muitas expressões cotidianas, como carregar a tocha para passar conhecimento ou inspiração, e abrir a caixa de Pandora para desencadear consequências não intencionais, têm suas origens nesse antigo mito. O arquétipo de Prometeu como um herói rebelde
que se sacrifica pelo bem maior, se entrelaçou na literatura, desde textos religiosos sagrados até as obras sombrias de Lord Byron e Mary Shelley, cujo romance Frankenstein é frequentemente subtitulado O Moderno Prometeu. Até mesmo em nossa busca por explorar o cosmos, o nome Prometeu inspirou o projeto Prometeu da NASA, agora aposentado, um programa voltado para o desenvolvimento de espaçonaves movidas à energia nuclear. Esse deus mítico do fogo fez mais do que apenas nos entreter com histórias. Ele inspirou inúmeras pessoas ao longo da história a se levantarem por liberdade e justiça, mesmo diante de probabilidades de justiça esmagadoras. Contra os poderes mais cruéis do universo, Prometeu recusou-se a abandonar a humanidade, sua amada criação. Hoje, ele vive em nossa memória coletiva como um herói cultural, um farol de resistência contra a opressão. Sua história nos ensina o profundo poder que cada um de nós possui para desafiar a injustiça e criar mudanças duradouras, não importa o quão pequenos possamos nos sentir no grande esquema das coisas. Prometeu nos lembra que, mesmo nos tempos mais sombrios, uma única centelha de coragem pode acender uma chama de esperança que queima para sempre.